Revolucione a sua própria Você, corretor de imóveis, sabe o quanto é importante garantir a segurança dos seus clientes proprietários. Com a Maximiza Tecnologia e Seguros, agora você pode oferecer seguro fiança locatícia facilitada. Nossa análise é online e oferece resposta imediata em até 4 seguradoras diferentes. Taxa fixa a partir de apenas 10% do valor do aluguel. Não se preocupe com sinistros, pois oferecemos suporte em todo o processo. Integração perfeita com o sistema da sua imobiliária. E o melhor, você recebe remuneração por vendas tanto para a sua imobiliária quanto para seu balcão de atendimento. Maximiza Tecnologia e Seguros. Facilite suas locações hoje mesmo. Ligue para 0800 943 8880 ou visite maximizaseguros.com.br. Maximiza Seguros, facilitando o futuro dos seus negócios imobiliários. Os corretores do grupo não precisam ligar no 0800, pode mandar um WhatsApp direto para o Bruno, que ele está lá no grupo, beleza? O Bruno é o que cuida da nossa... Você cuida do Paraná, Bruno? O Paraná inteiro lá, ele é o cara que manda prender e manda soltar. Olá, boa tarde. Através desse vídeo, vamos te mostrar rapidamente como funciona o sistema da SCAD. Aqui temos a quantidade de imóveis cadastrados, quantos imóveis estão em atraso, logo o percentual de inadimplência. Ao lado, é possível verificar o quanto temos em atraso e o quanto temos a fazer em relação às nossas contas. Então, na rodinha, é possível verificar quanto está em atraso e a receber da água, da luz, do condomínio, do gás e do IPTU. Clicando em visualizar imóveis, temos acesso a todos os imóveis cadastrados dentro da nova conta. Aqui ainda na tela de retorno, é possível verificar Depois você faz uns takes do pessoal na mesa, assim, pra fazer um peludão, assim. E qual é a inadimplência em cada uma das contas. Se é necessário, por determinado imóvel, é possível verificar quando as inadimplências, o total vencido e acesso às faturas de forma rápida e fácil. Neste caso, estamos verificando um IPTU com contas vencidas, AVC, e se clicarmos em uma inadimplência, vai ser direcionado à prefeitura responsável. Mais informações, entre em contato conosco. O contato conosco pode ser com a Grácia também, que também está ali, ó. Beleza? Pessoal, hoje a gente chega ao final do nosso mês das locações e esse é o tema no qual eu mais trabalho no dia a dia do escritório. Porque a maioria hoje dos clientes que acabam se tornando inadimplentes acabam saindo do imóvel lá de forma amigável. Então o despejo está cada vez mais raro. Nós, como somos escritórios especializados, a gente faz muitos despejos por mês e por ano, mas não é o que dá mais demanda. O que dá mais demanda é a discussão sobre vistoria, entrega das chaves e aquilo que é cobrado na rescisão, tá? Então, para quem está na internet e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou só mostrar o nosso primeiro negócio, que é o que a gente está no curso do mês das locações. Fora os patrocinadores, os apoiadores que a gente apresentou aqui através de vídeo, eu tenho que render minhas homenagens também à Câmara dos Valores Imobiliários, que sem ela a gente não teria esse espaço aqui magnífico para fazer esse evento, tá? A Confraria das Mulheres, a pessoa das Andressas, né, que também sempre nos apoiam, o Avalion, a Imobiliária Time, a Imobiliária Ibonado, a Máxima, a Scale 4 e a Scasa. Scale 4 é difícil, né? A The Web é o nome do aplicativo, se digitar na internet, que é aquela inteligência artificial que eu utilizo no meu chatbot. Então, eu vou ficar registrado, meu nome é Douglas Hilário, sou advogado há quase 17 anos e atuo na área jurídica desde 99. Hoje quero agradecer primeiro a minha esposa, porque me deu o alvará para fazer a palestra, e fez os salgados, né? Encomendou os salgados e montou a mesa de todos os eventos, né?
Ao meu filho também, que emprestou o pai para estar aqui, né, um menino de 7 anos. Então ele fala assim, pai, você vai ter palestra? Eu falo, vou, filho. Ele, tudo bem, amanhã a gente conversa. E também ao Dr. Otávio, que é advogado e corretor de imóveis, meu amigo já de longa data, faz 9 anos que a gente fazia audiência junto quase toda semana. Para quem não sabe, dos serviços da casa é a advocacia trabalhista. Hoje a gente atende grandes empresas ainda, então a gente não trabalha só com essa área imobiliária, né? Sou membro das comissões de direito imobiliário dos juizados especiais e da construção civil e empresarial. E agora está acabando nosso mandato, né? No mês que vem tem votação na OAB e aí vai ter uma nova gestão. Então hoje a gente vai falar para vocês, rapidamente, vai levar ali umas 3h30 mais ou menos, sobre o nosso tema, que é a vistoria, são as vistorias, entrega das chaves e o nosso amigo rescisão, tá? O que acontece? Quem aqui ainda faz a vistoria da imobiliária? Vocês fazem, vocês mesmos não contratam empresas terceirizadas. Legal. O que acontece? A ideia, o escopo de hoje é a gente passar o que para vocês? Aqueles itens que são os itens obrigatórios, mínimos, e dar uma noção para aquele corretor que não executa a vistoria, como ele consegue analisar essa vistoria se ela está bem feita ou não, tá? E por que não também para o locador e para o locatário, para que eles consigam entender o que deve, por que deve ser ou não feita a vistoria. A vistoria na locação é uma coisa nova, tá? Por quê? Porque antigamente os imóveis eram alocados desocupados não, sem móveis, sem nada. Então hoje a gente aluga os imóveis mobiliados com geladeira, fogão, às vezes até com roupa de cama, né? No Airbnb. Mas isso é novo, então o direito ele ainda está se adaptando ao que é uma vistoria, como fazer, então tem muita água por rolar. Como eu sempre gosto de falar, a minha ideia aqui é o seguinte, não é ser o professor de Deus e falar o que vocês devem ou não fazer, é ter uma visão de um advogado que atua dia a dia na área, o que é legal você entender e aprender, para que se a gente tiver um processo lá na frente, que você consiga se defender da melhor forma possível. Tá? Então, o primeiro passo é o seguinte, escolher, se você não vai executar propriamente a vistoria, escolher uma empresa bacana. Tá? Tem uma empresa que é daqui do sul, não é de Curitiba, mas é daqui do sul, e ela sumiu do mapa de vistoria, e o Drive, ela mandava o QR Code para as imobiliárias, ela mandava um laudo de 2 páginas e um QR Code com o link, e simplesmente quando ela fechou a operação, o link parou de funcionar, tá? Eu peguei um processo e teve lá uma situação que precisava acessar as fotos e não tinham mais as fotos no Drive. Quando eu falo, né, eu falei isso no nosso primeiro encontro, que a ideia era o quê? Que você tivesse um laudo completo em PDF para que as pessoas vissem, tá? Então, o que seria o laudo ideal? Que você tivesse lá a descrição das ocorrências lá, de como está o imóvel. Então, por exemplo, vamos fazer uma descrição aqui. Nós temos um piso 1 por 1, que é um porcelanato acetinado. Se você não sabe o que é um porcelanato acetinado, você pega o celular, vai no Google, ele tem um botãozinho que tem uma câmera. Você pode clicar nele em qualquer objeto e ele deve te dar do que é aquele material. Normalmente dá até a marca, sabe? É bem bacana, assim, funciona bem para a vistoria. Quem me falou isso foi o Wagner, que é o meu parceiro vistoriador. Ele não conseguiu vir hoje, não sei se ele vai conseguir aparecer, que ele estava numa... Não entendi o que no Google? Pega o teu celular que eu vou mostrar. Google Lens? Google Lens, aham. É o Google Lens. É que antes eu falava o Google Lens e a pessoa ficava viajando assim. É a câmerazinha. E aí com ela você vai conseguir identificar, quando você for analisar uma vistoria ou ver um imóvel, fazer você mesmo a sua vistoria, você vai conseguir colocar de forma correta os materiais. Qual que é o item que mais dá problema, que mais deu problema lá no meu escritório? Porta de laca. Tive 2 casos que a vistoria estava assim, porta branca em excelente estado de conservação. Só que a porta era de laca. Como não constou laca, o juiz falou que pela foto ele não conseguiria identificar.
Então, a gente acabou abrindo mão do processo, estava quase 27 mil reais, porque a gente iria perder. Então, a gente renunciou lá ao direito e acabou desistindo do processo. Alguém sabe a diferença de laca e tinta normal, não? Laca é bem legal. Ele dá aquela tinta brilhosa, assim, sabe? Não sei se é só isso, mas... Ele fica laqueado, exato. O que você tem que pensar? Que, lógico, eu não vou nem falar em organização, né? Porque as imobiliárias daqui todas têm lá uma pastinha para cada santo, né? Uma pastinha para cada cliente. E você, dentro dessa pasta, você vai organizar todos os seus documentos. Se você tiver um imóvel que você vai fazer vistoria, qual imóvel não precisaria fazer vistoria? Barracão. Barracão, por exemplo, que é um quadradão, que não tem nada. Você fala, barracão, sem lâmpada, sem nada, ou com uma lâmpada X, e está suficiente, não precisa fazer vistoria. Tem um motor que funciona, você mesmo pode pegar e laudar ele, tá? Eu vi vistoria de barracão vazio, com, acho que tinha umas 90 fotos, mas totalmente inócuo. Totalmente inócuo. Então vamos ser práticos, beleza? Quem que tem que pagar a nossa amiga vistoria? O que vocês acham? Pela lei Hã? não é um inquilino. Pela lei não é um inquilino. Boa, gostei dessa. Pela lei quem que é? É o locador. Com base em que lei que vocês estão falando isso? Porque a lei do inquilinato fala o seguinte, o artigo 22, inciso 5º, fala o seguinte, fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel. Pense o seguinte, a lei é de 1991. Existia câmera fotográfica naquela época? Sim. Existia celular naquela época? Não. Existia foto digital naquela época? Não. Existia laudo de vistoria como tem hoje? Não. Tá? Então, a lei não falou nada de vistoria de entrada e vistoria de saída. Ela falou o seguinte, de fornecer ao locatário descrição minuciosa do imóvel. Não fala em vistoria, tá? Então, eu como advogado afirmo para vocês, a lei não proíbe que você cobre do inquilino, tá? Por quê? Tudo aquilo que não está proibido na lei é permitido. E isso é um raciocínio jurídico. Agora vamos para a prática, porque a ideia aqui não é dar raciocínio jurídico, é dar na prática. A cada 1000 imóveis, você vai ter 3 processos. Desses 3 processos, isso dá uma estatística que eu tirei da minha cabeça, o juiz vai mandar você devolver a taxa de vistoria. Por quê? Porque ele é a exceção da exceção da exceção. É raro o processo que envolve locação. Quando que o juiz vai mandar devolver? Quando aquele juiz entender que ali se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se o juiz entender que se trata de um processo que não está a débito, né, que não faz parte do rol de direitos do Código de Defesa do Consumidor, ele fatalmente vai prevalecer o pacta sunt servanda, que é o quê? Que o contrato faz entre as partes. Então, o que uma imobiliária tem que fazer? Ela tem que colocar no anúncio, nós cobramos locação X, valor bruto, valor líquido, tudo que você for cobrar, tá? Tudo que você for cobrar, você coloca no anúncio. Por quê? Porque fere o Código de Defesa do Consumidor? Não. Porque a publicidade também está na lei que institui a profissão do corretor. Então o corretor ele deve fornecer de forma espontânea todos os fatos e as condições do negócio. Todos, sem exceção. Então, se o inquilino pegar e tiver um contrato, tiver uma foto do imóvel lá, do anúncio do imóvel, tiver um contrato falando que a responsabilidade é dele, qual que é a forma dele anular essa cláusula de contrato na justiça? Você sabe ou não? Por erro. O que é o erro? Fraude, dolo, coação. Então ele tem que falar o seguinte, eu fui coagido a assinar esse contrato com esse item. Veja, o juiz, um juiz que, né,
A gente também sabe que existem juízes, mas um juiz que esteja lá atento ao processo, ele vai pegar e falar o seguinte: olha, o anúncio tinha essa informação, você pagou lá discriminado isso num recibo, está no contrato, então eu não vou anular. Por quê? Porque o locador ele deve fornecer, mas não fala que ele tem que pagar nada, tá? Não fala que ele tem que pagar nada. Só que nem tudo são flores. Há uma alteração legislativa que está por vir, que vai impor expressamente ao locador esse ônus. Se vai ter uma emenda à lei falando que vai ser do locador o ônus, hoje é do locador? Não. Beleza? Este ano eu tive um processo que a gente teve que devolver, tá? O valor que foi cobrado no início aqui da locação como vistoria de entrada. E essa imobiliária é até boazinha, porque ela cobra vistoria de entrada e não cobra de saída. Beleza? Se eu estiver sendo muito prolixo, muito repetitivo, vocês, por favor, me cortem, tá? Então, na prática, não basta estar no contrato, tem que estar no anúncio também. Veja, eu entendo o seguinte: quando você... Porque tem aquela questão de você obedecer à oferta, né? Então eu vou e ofereço para vocês um curso de locação. Você chega aqui, você vai pegar o salgadinho, eu dou o tapa na tua mão, não, o salgadinho é R$1.000. Você vai falar, pô, sacanagem? Então, você tem um anúncio lá que você vai ter algumas condições para o inquilino. Lógico, você pode colocar lá, exigível garantia, locatícia, você não precisa colocar o contrato no anúncio, não é isso. Mas você tem que colocar todos aqueles ônus que ele vai ter, você deve deixar ele de forma bem categórica. Se não for no anúncio, tá? No teu primeiro contato, porque tem várias decisões em sede do PROCON que eles falam o seguinte: eu fui pela oferta, eu fui no chamariz, fui na oferta. Só que daí, o primeiro contato que eu tive com a empresa, ela já me esclareceu que focinho de porco na tomada. Ela já me passou as informações de forma completa. O que não pode é o seguinte, e isso acontece muito: não está nem no contrato, nem no anúncio, em lugar nenhum, o caboclo recebe lá o primeiro boleto com a cobrança da vistoria, tá? Esse está fadado a devolver, inclusive, em dobro, no meu entender, tá? Ali há, de fato, uma má-fé. O mais importante do curso, eu acho que é o seguinte: a lição que fica é o quê? É você trocar com o teu cliente, seja ele locador ou locatário, para fazer a mediação de forma excepcional, que é o que, olha, mas vai cobrar vistoria. Por quê? Porque o locador ele tem 70 anos, você imagina ele trepado no muro lá para ver como é que está a situação do imóvel, entendeu? Então assim, faz sentido você ser totalmente transparente com ele. Nesse momento, a gente vive uma situação de plena locação. Talvez aqui tenha imobiliárias que tenham só 100 imóveis, não tem 5 disponíveis, né? Os tempos, de tempos em tempos, isso muda, tá? Então, por que a ideia desse curso? É você estar antenado para que quando as vacas magras também chegarem, você ter como se resguardar. Pode ser que para a tua imobiliária hoje, 300 lá não faça diferença de uma vistoria. Mas quando você pega a tua carteira de clientes, a tua carteira de locações, pode fazer diferença, tá? Então fiquem atentos. Então a resposta é: o locador não é obrigado por lei a pagar a vistoria, beleza? Hoje é assim que o negócio funciona. Eu coloquei no Jus Brasil a busca reembolso, vistoria, blá blá blá, e de fato assim, não aparece em jurisprudência, sabe? Porque é tão raro, eu vi acho que na 4ª e na 5ª página só, tendo essa discussão. Então eu sei que acontece porque eu tenho processos, em todos os processos que eu tenho, as pessoas pedem reembolso, mas é raro elas ganharem, tá? O que o locatário ele tem que fazer na vistoria? Então assim, o papel do locador é o quê? É oferecer isso. Por que a gente fala que o locador tem que oferecer? Porque se a imobiliária, se o locador falar assim, olha, não precisa fazer vistoria, isso tem que falar para ele, colocar no teu contrato de intermediação, não haverá ressarcimento ao danos ao imóvel. Por quê? Eu não posso cobrar um ressarcimento de danos ao imóvel se eu não tenho uma vistoria de entrada. Beleza? Impossível.
A exceção vai ser o quê? Pintura nova. Então, se no imóvel, no contrato de locação, tiver que a pintura é nova, por mais que não tenha sido feita a vistoria, você pode daí exigir uma pintura nova na saída, que dá uma baita discussão jurisprudencial, porque o desgaste natural é ônus do locador, mas os tribunais aceitam que se você constou que foi entregue com pintura nova, deverá sim ser ressarcido com pintura nova. O nosso amigo locatário, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar, analisar essa vistoria. Deixa eu só falar antes disso aqui, que é importante. Então tá, como é que eu faço para preparar um imóvel para vistoria? Não é simplesmente eu pegar e vamos fazer a vistoria. Por quê? Imagina o seguinte, o imóvel está lá e está sujo. Aí o fotógrafo terceirizado, com uma baita boa vontade, fala, o piso lá de R$500 o metro está com uma rachadura. Só que na verdade é um cabelo grosso. Então, parece besteira isso, tá? Mas acontece muito no dia a dia. Então, peguem, ou tem alguém na imobiliária que pegue esse laudo e faça uma leitura dele, não precisa ir até o imóvel com o vistoriador, não é isso, mas faça uma leitura e veja se não tem nenhuma coisa que fala assim, cara, isso aqui está muito esquisito, e aí você pede para o cara refazer. Esse do cabelo é uma clássica, assim, sabe? Mas tem outras. Eu acho que teve uma vistoria que a pessoa estava saindo, a vistoria de saída, e aí a pessoa tomou um banho e estava suado o espelho, e o cara tirou uma foto, assim, espelho em péssima condição, só estava suado. Então, tem que tomar cuidado. O que você tem que ter em mente, então, se você vai fazer por si a vistoria? Você tem que ter lá um manualzinho, e aí esse manual ele vale para cada imóvel, então é difícil você ter um manual que vale para todos. Então, por exemplo, posso ter um manualzinho legal para imóveis populares, um para imóveis de médio padrão, um para imóveis mobiliados, um para barracão, né? Um para... porque você quiser, mas você tem que ter ali alguns específicos. Por quê? Digamos que você tenha lá um barracão que tenha energia trifásica. Aí o cara vai lá, muda do imóvel e arranca todos os fios. Só para você fazer uma instalação trifásica hoje em Curitiba custa R$30 mil. Então o teu locador vai ficar bem feliz se você não constar isso no laudo. Veja, se eu fosse falar tudo que tem na vistoria, a gente vai ficar aqui uma semana. Então eu só vou dar algumas pinceladas, beleza? Equipamento fotográfico. Na minha casa, quando eu fui fazer a vistoria, o fotógrafo lá, o vistoriador, foi com uma câmera, gente, do Arco da Velha, assim. Eu falei, vai ficar boa essa foto? Ele vai. Aí ele pegou, tirou as fotos, eu tirei com o meu celular também. Eu sei se tinha problema. E não dava para ver. Sério, era 480 por cento não sei quanto, assim, a imagem. Hoje você tem que ter uma vistoria, uma imagem com alta resolução. Formulário de vistoria, tá? Por que isso é importante? Quando você pegar, não precisa ser impresso, né? Pode ser digital. Você tem lá, por exemplo, nessa casa aqui, na outra locação que eu fiz, ela tinha esses itens. Então, aquilo ele vai ter que se perpetuar naquele imóvel, né? Se a pessoa tem lá, por exemplo, uma cômoda da década de 30, de um mogno, o ideal é que a gente tire, né? Porque vai estragar. Mas se não tirar, você sempre tem que estar atento. Aconteceu também recentemente, foi até com o Wagner, ele compartilhou comigo, que era uma mesa de granito, que não constou na vistoria. A mesa estava lá, só que ela não constou na vistoria. O que aconteceu? A pessoa pegou e levou embora, e aí queria que eu falou para ele, né? Ele foi só fazer a vistoria de saída. Não, mas tinha na de entrada. Eu falei, mas na vistoria de entrada não foi eu que fiz. E aí não tinha uma bendita foto do negócio do cara. É bacana você fazer o quê? Pedir para o teu locador, me faça lá uma descrição das coisas mais importantes, por exemplo. Que aí você, se não conseguir até o imóvel, você vai ter a descrição. Instrumentos de medição. Então, por exemplo, você tem lá uma mesa, no escritório de advocacia acontece muito isso, né? Tem uma mesa lá de 3,60, acho que a minha é 3,60, acho que é 3,20. 3,20, beleza.
Aí eu tiro uma foto de lado, se eu não colocar qual que é o tamanho da mesa, e depois você chega lá e colocar uma de 2, como é que você vai conseguir identificar? Então, na descrição dos bens, principalmente os soltos, né, é fundamental que você coloque a medição e a especificidade de cada um deles, beleza? Por exemplo, uma outra coisa que também dá muito problema, o pé de metalão ou o pé de ferro. Dá uma diferença ali numa mesa de 2 metros de R$ 1.500, entre o pé de metalão e o pé de ferro. Tem coisa, né? Como eu falei, a gente pode ficar a noite inteira aqui só falando isso. As imobiliárias também estão fazendo agora vistoria com vídeo. Então, o cara pega lá, entra. Eu já recebi uma dessas. Estou aqui fazendo uma vistoria no imóvel tal. O cara vai passar assim, ó. Vem correndo. Olha lá. Tchá. É isso, entendeu? Adianta ou não? Não adianta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas esse é o fotógrafo que ele é profissional, não, né? Então, o problema é o conceito e a natureza jurídica do profissional hoje em dia, né? Porque hoje tem muitos aventureiros em todas as áreas, né? Inclusive eu aqui dando uma palestra e tal, então tem muito aventureiro. Tem que tomar cuidado, sabe? Tem que acompanhar, mas assim, tem que acompanhar de perto. Lógico, você vai acompanhar de perto 1 mês, 2 meses, até menos, e aí depois o cara vai lá fazer o trabalho dele. E eu gosto de uma coisa que normalmente as pessoas não se atentam. Eu não contrato com quem eu não posso processar. Então é o seguinte, vocês aqui devem ter assessoria jurídica. Vocês já pediram o imposto de renda do advogado de vocês? Já pediram o balancete do estado de advocacia deles? Porque é o seguinte, você vai passar para ele fazer uma ação de execução lá de R$1 milhão, e se ele perder o prazo desse processo, ele vai conseguir te indenizar? Entendeu? Empresa de vistoria é a mesma coisa. Então tá lá o Zezinho Vistoriador. O Zezinho Vistoriador com a sua moto CG 1980. Deve valer uns 2,5 conto lá as peças, né? Porque não tem documento, não tem nada. Tá com o celular iPhone, não sei, acho que iPhone não é esse, né? iPhone 4, né? Como é que você vai fazer para processar esse cara? O cara vai lá e vai fazer uma vistoria no imóvel teu de R$3 milhões, que é 20 mil a locação. Vale a pena ou não? Não vale, né? Então, primeira coisa que você for falar com a empresa de vistoria, pega o CNPJ dele, digita lá no site da Receita e veja qual é o capital social deles. Mas também seja honesto e veja o teu, né? Porque o Eduardo, nosso advogado contador, ele vai abrir a empresa lá e fala pro cara, tá aí, qual que é o capital social? Ele fala, coloca R$1.000, né? R$1.000 é o clássico, né, Edu? É o clássico. Mas aí você pode pegar o balancete para verificar como é que está a saúde financeira da empresa. Oi? 10 mil? 10 mil é bom também, né? 10 mil não garante nada. Sabe esse negócio de capital social é engraçado? Eu só fazer um paralelo rapidinho. Capital social é o valor que você acha que você vai gastar no teu negócio no primeiro ano, tá? Porque nos anos subsequentes você vai ter que fazer o balancete. Então, digamos que você vai abrir lá uma imobiliária. Qual que é o valor do aluguel que você, imobiliária, vai pagar? Eu vou pagar, sei lá, R$5.000 por mês. Então, o teu capital social pode ser 120 mil, né? Não tem problema nenhum. Isso é bom para quê? Para você pegar o Pronamp no primeiro ano. Que o Pronamp do primeiro ano do CNPJ é o valor do capital social. Mas o Cresce também está por Oi? O custo do Cresce? Então vamos colocar R$1. Não, tem Então a gente coloca comigo. Eu não sabia dessa do Cresce. PS, CRC também, contábil. Da OAB, graças a Deus, como nós somos advogados, a gente não paga o órgão de classe. Porque o órgão de classe é algo voltado para a pessoa física. Só algumas instituições, como o Cresce, pagam na pessoa jurídica. A OAB não paga. Detalhamento fotográfico. Adianta eu tirar uma foto parede perfeita? Parede perfeita com pintura nova. Não precisa nem tirar foto. Beleza?
Eu só preciso tirar foto daquilo que não está bom. O que está bom, perfeito, eu falo, eu vou tirar uma foto de longe, falar, parede nova, perfeito. Beleza? Pode falar. O proprietário pintou a parede com tinta aguada, só para dar aquela disfarçada. Para imobiliária era parede nova, de pintura nova. Aí você chegava lá, tinha uma série de defeitinhos olhando perfeitamente. Como é que faz isso? Então, você tem que falar pro teu locador que essa pintura não é nova. O vistoriador... Oi? Foi falado na vistoria. Aí a imobiliária disse que não, que a pintura era nova. Realmente, era nova. Pintou de qualquer jeito. A pintura em si, teoricamente, era nova, mas não cobriu os defeitos da parede. É que, juridicamente... Sim, aí a inquilina, nesse caso, tirou fotos da parede e pediu para a imobiliária anexar no processo. Então, mas ela tirou foto e mandou um e-mail falando a pintura não é... Beleza. Porque só tirar foto também ela pode ter feito anos depois. Não, na mesma... No momento da entrada. Perfeito. Aí ela vai ter o e-mail para datar a foto. O que já aconteceu lá no escritório foi o seguinte, o cara pegou e falou assim, eu entrei no imóvel tal, 2 anos depois, ele falou, eu tirei foto, falando que o imóvel estava ruim. Aconteceu com vocês também? Mas a foto tem que estar datada, né? Veja só, as fotos, elas só têm valor, dá para fazer uma perícia, tá? Mas o custo da perícia é maior do que o processo. Então o ideal é que você mande por e-mail. Mas você consegue datar uma foto. Apesar de que se você editar, por exemplo, no meu celular eu consigo editar uma foto e eu excluo a versão original dela. Aí já não valeria, porque daí eu posso ter alterado a data para... Eu tenho que ter o documento original. Então, eu bati a foto, não editei, não mexi nela, beleza. O ideal é mandar por e-mail. Por quê? Na minha foto, no meu celular, eu não tenho como fazer a contraprova. Quando está no Gmail ou em qualquer servidor de e-mail, eu consigo acessar ele na nuvem. Então, eu não consigo alterar a data do envio de um e-mail. Entendeu? Então, ele consegue ir lá e olhar. Lógico, o hacker está olhando o vídeo, agora está dando risada, né? Lógico que dá. Mas, vocês entenderam, né? No normal, não. Então, é sempre interessante você fazer essa validação com esse enfoque, tá? Então, foco nas áreas críticas. Então, por exemplo, eu gosto muito da questão da porta. Você pega uma porta que ela não está feia, mas ela está comidinha já embaixo. O cupim ele já está entrando, certo? Aí a pessoa vai lá e faz no laudo assim, porta em boas condições. O que é uma porta em boa condição? Boa, razoável, péssima, para o direito é a mesma coisa, tá? Por quê? Se ela está boa e ela ficar péssima, dificilmente o juiz vai indenizar, tá? Porque ele vai falar que foi desgaste natural. Aí você vai lá e dá uma chuta na porta e você arrebenta ela. Aí você teve, de fato, uma atração humana ali de desgaste, beleza? De quebra. Organização e armazenamento. Então, é legal, aqui, né, a gente coloca assim, para você criar lá o site e tal, da imobiliária, não ter isso num terceiro, por mais que seja uma empresa bacana, idônea e tal, o que eu acho legal fazer? Salva no teu drive também, pega as fotos, joga no PDF, se a empresa não disponibiliza, e manda para o inquilino o laudo descritivo das coisas e as fotos lá junto, como um PDF único com 180 páginas se precisar. Não tem problema, tá? Você pode mandar zipado, você pode fazer de várias formas. Mandar via WhatsApp com aquela marcação de documento, que ele também pega bem, né? Mas não deixe na mão de terceiros, tá? Porque se você fizer lá um imóvel que tenha 20 portas e lacra, você pode ter um problema muito grande no futuro. Beleza? O que é essencial, então, para a vistoria inicial? Vamos pensar de uma forma macro, tá? Primeiro, estrutura geral do imóvel. Então, tem rachadura. Se tiver rachadura, já nem aluga, né? Fala, cara, tem que arrumar isso, senão o negócio vai cair. Aberturas, então veja se as portas, os batentes estão todos funcionando. Parte elétrica, parte hidráulica.
tem muito imóvel que é alugado com a energia elétrica desligada. Você tem que deixar muito claro isso no laudo e manda no e-mail, sim. Eu acho que é legal a gente pensar em fazer um manual do inquilino. Fora o laudo, assim, manual do inquilino. Olha, inquilino, eu sei que você talvez tenha saído da casa dos seus pais e vindo morar aqui, que você tenha saído de uma casa própria e vindo morar aqui, mas aqui funciona assim. Pá! Você tem 5 dias para contestar os danos elétricos. Por quê? Porque o imóvel não estava com a tomada com energia, então eu não consegui testar as tomadas, beleza? Se o inquilino vai mudar dali a X dias para frente, dá a chave para ele antes e fala prazo de contestação, antes mesmo da locação, se houver essa possibilidade. Sei que nem sempre há, tá? Hidráulica, a mesma coisa. Em que pese, no meu entender, a hidráulica sempre vai ser responsabilidade do locador, tá? Por quê? O cano está dentro da parede, né? Se o cara entrou na parede, como é que ele fez para variar? Então, se entupiu, no começo da locação, lógico, né? Depois de 6 meses lá, pode ser o cabelo da mulher lá caiu no ralo e beleza. Mas o cara entrou no imóvel, deu entupimento, vai ser do locador. É impossível entupir uma pia ou entupir um ralo de banheiro em 2 ou 3 dias. E a questão dos acabamentos. Então, verificar se você tiver a descrição, piso em cepa, itagrês, blá blá blá, quartzo, granito, o que é o material dos acabamentos para constar no imóvel. E aqui a gente vale também no acabamento a questão da tinta, né? Eu acho muito bonitinho o inquilino, advogado, médico, fisioterapeuta, dentista, surfista, skatista, que vai lá e pinta o imóvel. Então, para os meus clientes, principalmente, lógico, numa faixa de locação mais elevada, é legal fazer o quê? Pega uma nota fiscal, tá? Do serviço do pintor, da compra da tinta souvenir, anti-mofo, anti-não sei o que lá, e anexa um laudo. Fala assim, ó, estou te entregando um imóvel que é 20 mil a locação por mês, mas foi feito pela empresa X com a marca da tinta Y. Por quê? Se lá na frente o cara fala assim, mas pintou o imóvel, você fala, vai pro inferno, né? Você exige a pintura daí de uma forma profissional. Tudo aquilo em locação, falando de tratando de vistoria, que você entregar, você pode exigir, beleza? Nos acabamentos também, eu acho bacana a gente falar dos estofados. Então, por exemplo, aqui a gente está numa cadeirinha que tem um estofado. Você vai lá e aluga o imóvel com um sofá, sei lá, qualquer tipo de estofado. Faz a higienização dele antes, guarda a notinha de higienização e fala assim, ó, entrega higienizado, quero receber higienizado. Beleza? Se o cara não entregar, você pode cobrar isso dele. Quase que o mesmo vale para o gás. Por que eu falo que quase vale para o gás? Porque o gás pode ser uma situação de distrato. Se você, imobiliário, entregar um imóvel com mangueiras vencidas, com tubo de gás vencido, com, né, aquela parafernália toda lá, tem um medidor também, né, tem validade e tal, se você entregar isso vencido. Já vi locações que foram desfeitas por conta disso. O cara não queria mais o imóvel e ele falou, não há condição de rentabilidade porque isso aqui está desse jeito. E foi embora. Tem que fazer a manutenção anual dos aquecedores de passagem. Perfeito, perfeito. Só que qual é o problema? Se você não tiver a prova de que você entregou com a manutenção em dia, você não pode exigir dele. Então você tem que ter lá no laudo de vistoria que foi feito em agosto e tem que ser feito em agosto no ano seguinte. Aquela publicidade. Porque tem muita gente que não sabe que gás tem que dar manutenção. Infelizmente, a realidade é essa. Então, por exemplo, caixa de gordura. A cada 10 anos tem que ser feita a manutenção. Se não entupir antes. Né? Então, por exemplo, eu tenho triturador em casa, então a gente, uma vez por ano, a cada 2 anos, tem que fazer essa manutenção. Mas o gás é muito importante. Isso que você falou é fundamental. Então, você tem que colocar lá quando foi feito a última vez
e quando vai ter que ser feito novamente. E aí deixar muito claro, e a gente nunca faz isso enquanto imobiliária, que é pedir para o inquilino a prova que ele fez durante a locação. Porque é o seguinte, nosso amigo de seguros está ali. Se eu tiver uma explosão numa casa com manutenção de gás vencido, a seguradora vai indenizar? De jeito nenhum. Eu tive, na época que advogava para a seguradora, eu fazia os processos, tanto da parte de fiança, e também às vezes a gente fazia voltados ao seguro incêndio também. E explodiu lá em São Paulo uma quadra inteira, que era um mercadão, não lembro qual que era agora. Isso foi em 2003, eu acho. Eu achei que ia ficar rico naquele dia, porque, sério, cara, veio lá, sabe quanto? 6 milhões o prejuízo. Aí, cara, legal, aí veio o laudo do bombeiro e tal, não tinha como cobrar do cara. A seguradora teve que arcar com o prejuízo. Cláusulas contratuais sobre as vistorias. Lembrando que a gente está numa jornada de contratos, certo? O que a gente tem que constar lá no nosso amigo contrato? Tanto no contrato de corretagem, quanto nos contratos de locação. Vistoria aqui não há distinção para vistoria residencial ou comercial, beleza? Eu tenho que constar o seguinte, que vai ter um laudo de vistoria, logicamente se tivesse laudo de vistoria, e o prazo para impugnação. É legal você já colocar nesse teu contrato que o prazo lá vai ser de 5 ou 7 dias, da forma que você entender devido. E que o inquilino deverá estar presente ou contestar no prazo X, tá? Isso é muito importante. Eu vi um contrato, uma única vez na minha vida, que falava o seguinte, em caso de rescisão, a vistoria será realizada na terça-feira subsequente à rescisão às 14 horas. Vocês acreditam nisso? É verdade. E eu tive um processo desse contrato e o cara falou o seguinte, que ele não foi convidado para a vistoria. E a gente contestou falando que não, que ele estava lá no contrato. E o juiz falou, não, de fato, estava desde o contrato lá, essa data fixada. É uma imobiliária de São Paulo que fez isso. E eu achei bem legal, eu nunca mais vi, eu não coloco nos meus contratos, mas eu achei bem legal. Se você, imobiliária, não conseguir intimar o amiguinho, pense o seguinte, qual que é o endereço do locatário? O endereço do imóvel. Ele foi embora, saiu. Ele não deixou o endereço e ele não te atende mais. Você pode fazer a vistoria sem cientificar ele? Você não pode, tá? Você tem que ter pelo menos 2 testemunhas idôneas. Eu faria uma ata notarial da vistoria para ter um laudo lá, fotográfico, descritivo. Na prática, como é que funciona? Você vai levar o vistoriador e o cara do cartório vai junto lá, e o vistoriador vai fazer e o cara do cartório vai assinar. Na prática funciona assim. Por quê? Se você fizer essa vistoria sem ter a prova inequívoca que a pessoa sabia, esse laudo de saída é nulo. Por quê? Você não permitiu o contraditório, que é a possibilidade de contestar o bagulho. Legal essa ou não? Bem legal isso daí, né? Quem sabia disso? Todo mundo sabia? Todo mundo sabia. Eu só, todo mundo sabia. Só eu que não sabia. Pode falar. Mas e se o locatário não acompanhar, mas ele receber essa vistoria detalhada depois para ele conferir e assinar? Então, se ele conferir e assinar, ou ele conferir e contestar, vale. Você tem que ter a prova inequívoca que ele ficou sabendo. Por exemplo, imagine a seguinte situação. O cara foi lá, você marcou com ele amanhã. Ele não foi, aí ele foi, pisou em cima do celular dele e quebrou o celular. Ficou 10 dias sem ter o telefone. E aí ele falou, quer saber, já estou 10 dias sem, vou mudar de número, que estão me cobrando demais. O cara vai lá e troca de chip. Nunca esse cara vai receber a tua mensagem. Entendeu?
E aí ele pode alegar, porque o e-mail também não tem aquela prova automática do recebimento, que ele nunca recebeu, né? Então você tem que fazer essa prova de forma bem clara. Eu acho bacana que a gente poderia pensar em como fazer uma cláusula assim no contrato, que a vistoria será realizada em até 5 dias úteis, após a entrega das chaves, ou após o reparo, blá blá blá, e que caso ele não conteste nos 5 dias subsequentes, independentemente de receber o documento, azar dele. Eu entendo que o juiz aceitaria essa condição. Seria uma espécie de renúncia prévia, mas eu entendo que a gente já deu uma publicidade para ele de quando seria feita essa vistoria. Entendeu? Então deixa claro lá que a vistoria pode ser feita em até X dias e que ele tem até Y dias para contestar. Legal? Comparação do estado inicial com o estado final do imóvel. Eu já vi muito processo com uma vistoria inicial bem bonita e aí um escrito a caneta na vistoria. Tipo, não tem precisa de saída. O cara pega, ele junta a vistoria inicial e ele pega a vistoria inicial com caneta e essa é a vistoria de saída. Pode ou não? Não pode, né? Por quê? Porque daí como que o cara vai fazer o contraditório em cima daquilo? Fica um troço totalmente escolhambado. Então o ideal é que você tenha de fato uma vistoria de entrada e uma vistoria de saída. Se você trocar a cor do imóvel, você fica obrigado a pintar na cor que estava antes ou não? Se constar no contrato que você diz aquela cor. Na vistoria você coloca o nome da tinta e a marca. Então, mas se você não constar no contrato que é obrigatório devolver naquela cor, você está só identificando a tinta que você colocou. Mas o inquilino pode achar que o rosa do mês de outubro, do outubro rosa, é mais legal do que o branco gelo. Que quem gosta de pintar branco gelo os imóveis? Sabem por que o branco gelo ou não? Não sabem? O branco gelo é a única cor que dá retoque. Então se você tiver uma casa de locação, pinte ela de branco gelo. Se você precisar dar um retoquinho no meio da parede, você dá esse retoque que ela não mancha. Sabia disso? Branco gelo da Souvenir. Souvenir podia patrocinar também, né? Mas é verdade isso. Quem me ensinou isso foi o Cleófas. Todo mundo pinta de branco neve. Ah, desculpa, então pode ser branco neve, não sei. Branco neve no teto. Branco neve no teto. Na parede. Isso, branco neve no teto. Aí, o checklist detalhado da vistoria de saída. Isso é bem fácil, tá? É a vistoria de entrada. Dá para inventar alguma coisa? Não dá. A menos que exista alguma ascensão que foi autorizada pelo locador. Então imagine o seguinte, que o locador permitiu que o cara fizesse um acréscimo de área e aí você vai então fazer uma vistoria com esse incremento. Se não, é de fato a vistoria de entrada, faz um check que está errado, você manda o cara arrumar. A imobiliária pode exigir que o reparo seja feito pelo prestador dela? Não pode, tá? O inquilino tem o direito de fazer com o prestador dele. Só que, no meu entendimento, se você entregou o imóvel pintado por uma empresa de engenharia, o cara tem que entregar pintado por uma empresa de engenharia, beleza? É a exceção. Mas, tem que recolocar uma lajota, trocar uma telha. Você não pode exigir que o teu prestador faça. Você tem que dar para ele a oportunidade de fazê-lo. Caso ele não faça, você deve ter pelo menos 2 orçamentos. E você não precisa fazer com mais barato, tá? Isso é lenda urbana. Então, você pode justificar para o juiz que era o Zezinho, fez o orçamento de 1.000 e a empresa X fez de 3.000, você fez de 3.000. Tranquilo? Se o inquilino Deixa pior, na verdade, assim, que já aconteceu. Acontece todo dia. Manda lá, deixou o imóvel pior do que estava. Foi repintar, só fez ele. Então, aí você tem que oportunizar ele, infelizmente, esse retrabalho, tá? E aí, se ele se negar, você faz e daí cobra judicialmente essa diferença. Num processo que eu tive muito recente, sim,
teve um dano ao imóvel, uma pintura, e aí a pessoa foi lá e falou, não, o Zezinho pintou. Zezinho pintou. Levaram o cara lá na audiência. Chegou o cara lá, né? Quem já fez audiência comigo aqui fora, o Otávio? Acho que ninguém fez, só o Otávio. Eu sou mais palhaço na audiência do que eu sou nas palestras, assim, sabe? O juiz adora. Daí eu peguei assim, eu vou comprando o cara, sabe? Falei, tá, o senhor é pintor? Sou pintor. Quanto tempo? 25 anos. Bacana. O senhor trabalha sozinho ou o senhor trabalha com uma equipe? Trabalho sozinho. Bacana, 25 anos. Tem empresa? Tem firma? Uai, não tem firma. Ah, você não tem CNPJ? Não. Tá. E daí, como é que você faz lá? Quanto tempo você levou para pintar? Ah, não sei. Que cor que você pintou o imóvel? Ah, não sei. Quantos quartos tinha o imóvel? Ah, não sei. Quanto você recebeu? 10 mil reais. Ah, o 10 mil, você lembra, né? O senhor emitiu nota fiscal? Não. O senhor emitiu recibo? Não. O senhor recebeu na conta? Não, recebi em dinheiro. Eu falo, licença, data máxima velha, sim. Tá, autor e esse senhor aqui que não deve nem ser pintor, em conluio, então quero que seja desconsiderado testemunha. Não dá, né? Então, assim, no mínimo, se você quer pintar o imóvel, né? O cara não sabe nem onde tinha sido comprada a tinta. Porque o pintor, o cara pode não ter emitido o recibo. Mas, pô, veja lá quantos quartos tem, veja que cor que foi pintado, né? Então, sim, quer falsificar testemunha, falsifica, mas faça direito, né? Não que a gente tenha um curso especial disso, mas a gente consegue pegar, o Otávio sabe bem, pegar os caras da mentira nas audiências, tá? Essa é uma especialidade da casa. E aí, nesse caso, ele perdeu a ação, ela perdeu a ação, ela queria restituição em dobro, a restituição do FCI, e a restituição em dobro do FCI e mais dano moral por conta da situação. E aí perdeu, até saiu agora no tribunal de decisão em segundo grau, e ficou também bem legal, a gente ganhou. Eletrodoméstico, isso daqui vai dar uma briga, eu vou falar e vou embora. Geladeira, vai lá, alugou a casa com a geladeira. Geladeira queimou, tem que trocar a geladeira ou não? O que vocês acham? Tem que trocar? Vai ter uma diferença sim. Se para a locação era fundamental ter aquele negócio, eu acredito que o juiz vai falar, tem que trocar. Agora, por exemplo, uma mesinha de canto lá de vidro, que a pessoa fala e quebrou, ou a mesinha explodiu para o sol, sei lá. Preciso repor? Aí não precisaria. Se você está numa locação de imóvel mobiliado, tá? Como a gente tem hoje em dia completo, então você tem que repor. Qual vai ser a situação? Se aquele produto tiver ainda na garantia de fábrica e ele exigir uma manutenção, como no caso lá do gás, porque o aquecedor a gás, se você não der manutenção, ele pode pifar. Se ele pifar sem a manutenção, ar-condicionado, cada 6 meses tem que dar manutenção, senão você pode perder o ar-condicionado. Se o cara não conseguir provar que ele deu a manutenção, aí ele vai se obrigar, ou o inquilino vai ter que repor aquilo, tá? Se não, não. Vistoria final e a ciência, que é aquilo que a gente estava falando, daquela prova inequívoca da situação do imóvel, tá? Tem que ficar muito, muito claro que o nosso amiguinho lá está sabendo do imóvel. Quando que o locatário tem que pagar a locação? Ele tem que pagar a locação da data do contrato até o termo de entrega das chaves ou mandado de emissão na posse no despejo, beleza? São as duas situações. Precisa fazer termo de entrega das chaves? Precisa. Se você não fizer termo de entrega das chaves e colocar uma outra pessoinha lá, o inquilino anterior pode falar que você turvou a posse dela. Turvou não, você turbou a posse dela. Beleza? Então, fundamental. Agora, vou dar para vocês, acho que é a coisa mais legal de hoje. Imagina que o imobiliário é muito agilizado e você pega, a pessoa vai lá, vou entregar a chave do dia tal.
Você fala, ó, o Zezinho vai lá, nosso pedreiro de plantão, para ver como é que está o imóvel. Olha, vai precisar de uma pintura aqui, de uma troca de uma lâmpada colar, de uma troca de não sei o quê, e vai sair R$3.000. Se o inquilino topar, o que você tem que fazer? No termo de saída do imóvel, no termo de entrega das chaves, você coloca lá uma cláusula. Entrega das chaves. Processo. Primeiro, verificação final. Olha como é que estão as coisas. Assinatura do termo. Nesse termo aqui, nunca eu vi nenhuma imobiliária fazendo. Só a gente faz no escritório, para as imobiliárias. Saiu 3.000 reparo, coloca lá uma cláusula. Neste ato, o locatário reconhece e confessa a dívida de R$3.000 relativo à pintura e ao dano X. E se compromete a pagar, pode colocar sem medo de ser feliz, em 10 vezes sem juros, sob pena de multa de 30%. Beleza. O que você fez ali o cara assinar? Você fez ele assinar um cheque. Então, se esse inquilino não pagar você pode executar ele. Eu vou falar rapidamente sobre o processo de despejo. O processo de despejo, ele tem uma fase, que é a fase de você receber o dinheiro do teu amigo locatário. Como funciona? Você foi lá, tirou o cara do imóvel, ou se ele já saiu do imóvel antes, você vai entrar só com a ação de execução. O que é execução? Intima lá, paga em 3 dias, pode parcelar uma parte em 7 vezes, uma entrada mais 6 vezes, ou embargar em 15 dias. A parte dos danos ao imóvel não é passiva de execução. Por quê? Porque ela é a parte ilíquida do contrato. O IPTU é líquido, o condomínio é líquido e o aluguel é líquido. Se o débito é líquido, você pode executar. Se o débito é ilíquido, você não pode executar. Então, se você tiver um termo de entrega das chaves que mencione o valor exato que o cara vai pagar e a forma com que ele vai pagar, via depósito, via boleto na data X, você pode entrar com uma única ação de execução. Do contrário, sempre sugerimos que seja feito 2 ações. Uma para cobrar o locativo, que são todos os outros encargos, e a outra para cobrar o nosso amigo danos ao imóvel. Beleza? O termo de entrega das chaves, tá vendo que bonitinho que é chave? Eu acho tão triste que hoje os imóveis não tem mais chave, né? Você fala para a pessoa, tô sem a minha aqui, fala para a pessoa assim, vou te dar a chave, você vai dar uma tag. Tô sem graça, né? Mas, outrora, você entregava as próprias chaves. E o que a gente coloca aqui também, sem sombra de dúvida, que é bem legal. Na entrega das chaves, então você oficializa que aquele imóvel não é mais do cara. Mas, e se você precisar reparar o imóvel? Não, essa que é a pergunta. Essa cobrança, por exemplo, se ele saiu e não pintou, aí você vai lá e pinta e cobra na entrega das chaves? Isso, a ideia é fazer o quê? Por exemplo, você sabe quanto que custa para pintar uma casa X inteira. Então, se você tiver a brecha, fala para o inquilino, aqui o reparo vai sair X, e na entrega da chave você já faz ele assinar, tá? Se ele não assinar, você tira a cláusula e faz ele assinar só a entrega das chaves. Aí como é que cobra se não tiver... Daí você vai entrar com a ação de cobrança, entendeu? Aí você entra com uma ação de cobrança, que ela é muito mais trabalhosa, tá? Como que a seguradora age nessa questão de danos ao imóvel? Só um pouquinho, peraí. Vem falar aqui para nós. Vou aproveitar e vou tomar uma água. Com vocês, Bruno! Isso aí. Esse termo de confissão de dívidas, a seguradora aceita, desde que esteja formalizado no termo a aceitação, a ciência do locatário. Então, nesse caso, tem sim, tem para o total, desde que ele esteja assinado, com o valor, inclusive da dívida, tanto da parte de pintura como da parte de danos. Então, você repara normalmente. Funciona perfeitamente. Vamos fazer então. Ele tem que ter contratado o seguro para isso. Isso, tem que ter o seguro fiança, a garantia da Tem que ter a cláusula dessa condição. Seguro fiança com danos ao imóvel, pintura interna, multa. Exato. Se não tiver isso, não tem como. Também se ele não faz a indenização, tá? Então, o nosso amigo termo de entrega das chaves, ele vai fazer o quê? Ele
Mas desculpa, não é, ficou errado o termo em cima aqui. Então, o nosso documento da vistoria, lá antes do termo das chaves. Eu fiz um quadro aqui para dar para vocês terem um recorte, né? Então, assim, no laudo de vistoria, você tem que pensar no quê? Estrutura, as aberturas, as instalações, os acabamentos e as áreas externas. Por exemplo, se tem jardim, se está em dia. O tipo de pintura, de acabamento, rodapé e o estado de conservação. Ou é novo ou dane-se. Beleza? Vamos falar comigo assim, só para lá. Ou é novo ou... Beleza? Por quê? Juridicamente, perfeito, excelente, ótimo é a mesma coisa. Então o juiz pode falar que ótimo, assim, se você morava na favela ou morava debaixo da ponte e mora numa casa hoje, ela vai ser ótima, né? Então, é muito complexo isso. Então, coloque assim, ou é novo ou não vai ter como você se ressarcir, tá? Existe uma gradação, inclusive nas seguradoras, que é o seguinte, se o cara deteriora uma porta que ela está em bom estado, a seguradora indeniza 70% ou 75% só da porta, tá? Porque ele vai entender que uma parte lá era um desgaste natural, beleza? No nosso termo de entrega das chaves, então, o que a gente tem que constar? Identificação das partes, o estado do imóvel, que vai ser conforme o laudo de vistoria anexo, as leituras de medidores, né, para você poder fazer o encerramento, e as declarações finais, que aí a gente pode incluir aquele nosso amigo lá, ou a quitação de débito, ou que o cara vai ficar devendo X para vocês. Legal? Aqui a gente já falou que é a consequência das ausências. E aí eu vou fazer com vocês um intervalo para a gente ir para a parte mais legal, que é quando o cara entrega as chaves e você tem que reparar o imóvel, beleza? 10, 15 minutinhos no máximo, a gente já volta. Você dá o pause aí? Instagram, já voltamos.